Empregado doméstico em regime parcial sem INSS? Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui. Hoje eu vou falar com você que é empregador doméstico, que tem um empregado doméstico e que pretende registrá-lo sob o regime parcial. Nós temos outros vídeos aqui explicando que você pode sim registrar um empregado para trabalhar somente uma parte do tempo, existem regras para isso. Ele pode trabalhar até 25 horas semanais e receber um salário proporcional às horas trabalhadas. Mas é preciso observar uma coisa: se o empregado ganha menos do que um salário mínimo e sofre o desconto do INSS no seu contra-cheque, ele vai então contribuir para a Previdência com um valor menor do que um salário mínimo. Então o que vai acontecer? Ele passa a não ser um segurado da Previdência. Por quê? Porque está contribuindo com um valor menor do que um salário mínimo. Isso eu digo se ele trabalha só aí com você. Agora, se ele trabalha com você e num outro horário trabalha em outro local que também é regime parcial e em outro local que também é regime parcial, o somatório de todos os locais dá mais do que um salário mínimo e aí tá tudo certo. Agora, se ele trabalha só aí com você, em regime parcial, com carteira assinada, sofre o desconto do INSS no contra-cheque, você paga o E-Social, isso vai constar lá na Previdência. Mas o valor que consta lá é uma contribuição menor do que um salário mínimo, no caso de ele ter um afastamento, no caso de um auxílio-doença, no caso de qualquer benefício do INSS, quando ele der entrada lá, o INSS vai consultar os registros, vai verificar que a contribuição é menor do que um salário mínimo e vai negar a concessão do benefício. Ainda vai dar lá umas oportunidades de um empregado, de repente, fazer uma complementação do valor da contribuição no período lá que falta e tal, mas aí ele vai ter que contribuir, vai ter que pagar isso reunido, então muitas vezes não tem o dinheiro para pagar isso e vai ter que dar entrada novamente para ver se o benefício vai ser deferido ou não. Então, você que é o empregador, que tem um pouco mais de entendimento a respeito desse assunto, seria bom você orientar o empregado quando vai fazer o registro dele em regime parcial, que se ele quiser ser segurado pelo INSS de uma maneira normal e da maneira comum, ou ele tem que arranjar outro emprego e também prestar serviços com carteira assinada lá e contribuir em regime parcial lá também, ou ele deve fazer uma complementação do INSS para completar o valor mínimo do salário mínimo e aí sim ele ser contribuinte, ser segurado do INSS de uma maneira normal. Fora isso, pode acontecer isso que eu expliquei e na hora que acontece fica uma situação chata, porque aí o empregado talvez não tenha dinheiro para pagar a complementação e aí ele não vai poder trabalhar, tem que ficar afastado, o empregador também não vai poder ficar bancando o salário do empregado e aí vai ficar uma situação complicada. Então, tome esses cuidados, absorva essas orientações, repasse ao seu empregado para não ter esse tipo de problema, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a gente elevar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e um abração. Até mais. Tchau.